Irmãos, estamos na terceira e última parte, assim eu espero, da mensagem encerrando essa introdução, essa parte introdutória da primeira carta de Pedro. O tema da mensagem ainda é o mesmo, vivendo no tempo para a eternidade. Os irmãos observaram que o nosso tema antropológico hoje é perspectiva eterna. Sim, para quem não está acostumado, nós temos dois temas que são extraídos da mensagem pregada na parte da manhã e que regem todas as coisas que são feitas naquele culto ou naquele domingo. O tema teológico é aquele que nos faz olhar para Deus, dentro daquilo que será pregado, daquilo que será anunciado. E o tema de hoje é salvação eterna. A nossa salvação é eterna. Esse é um dos conceitos que deve nos fazer descansar no fato de que não podemos ser perdidos pelo Senhor. Você pode até se perder um pouco no meio do caminho, irmão, mas o Senhor não pode perder você. Ele não perde você. É isso que queremos dizer quando falamos que um crente não perde a salvação. Porque é o Senhor quem segura esse crente. Ele faz isso através dos meios de graça, através das disciplinas espirituais. Ele faz isso através da presença perene do Espírito Santo em cada um daqueles que são salvos. Ele faz isso através daquilo que é a perseverança dos crentes, que na verdade é a perseverança dele através de nós. Mas isso tem base no fato de que Cristo é um Salvador que salva eternamente. Não salva pela metade. Não salva durante alguns meses, não salva durante algumas décadas. Quando Cristo salva, Ele salva completamente. É isso que a carta aos Hebreus nos ensina. Do nosso lado, o tema que faz olhar para nós, para a nossa condição, para a nossa situação, é perspectiva eterna. O que nós temos visto aqui é que Pedro está escrevendo a um grupo que começa a sofrer perseguição, que ele tratou como forasteiros, como marginalizados, como pessoas que não pertencem a este mundo, mas que estão numa jornada neste mundo, no qual elas nasceram. E elas precisam saber que elas não são mais o que eram. Que esse grupo não é mais parte de um povo qualquer, seja qual for a origem dessa pessoa. Faz parte de um novo povo. Uma geração eleita. Um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E que recebeu misericórdia. O que Pedro está dizendo é, sejam o que vocês foram feitos para ser em Cristo Jesus. E isso quer dizer, você olha para o mundo a partir do céu. A sua perspectiva para olhar todas as coisas, a sua cosmovisão, ela vem do fato de que você é eternamente salvo. Então, quem olha para o céu é que se torna mais relevante para essa realidade aqui. É que vê a realidade como ela é, porque faz isso informado pela palavra do Criador dos céus e da terra e do Redentor dos céus e da terra. Amém? Amém? Vamos à leitura do texto novamente. 1 de Pedro, capítulo 2, de 4 a 10, diz assim a palavra de Deus. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 4 a 10, onde Pedro encerra essa grande introdução que ele está fazendo, dizendo para a igreja que está sendo perseguida, que é forasteira, que será ainda mais perseguida, ele já prevê isso na sua carta, dizendo para eles quem eles são e quais são as implicações disso. Diz o texto de 1 de Pedro 2, 4 a 10. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Essa é a palavra de Deus. O primeiro ponto da mensagem foi: a natureza da fundação determina a natureza da construção. Ou seja, se a rocha é Cristo, isso vai determinar tudo que vai ser construído ali. Vai determinar o material, vai determinar o método. E nós, então, vimos isso. Se você perdeu essa mensagem, vá ao canal de nossa igreja, que ela está gravada lá e você pode assistir tudo de novo. O segundo ponto, essa construção ela é perfeita do lado de Deus, mas do nosso lado é imperfeita. Sim, do lado de Deus, quando Deus olha para o seu lado direito, para usar o próprio vocabulário bíblico, Deus vê aquele que está sentado à direita do Pai, intercede por nós. Deus vê o Senhor Jesus Cristo, mas clareie isso na sua mente. Deus vê um homem. Deus vê um ser humano, Deus vê um representante da raça de Adão, que encerrou a raça de Adão como uma raça perdida, como uma raça sem salvação, e iniciou. Ele então é o último Adão, no dizer de Paulo, e agora ele é o segundo homem. Ele dá início a uma outra raça, a raça eleita. Lembra que a gente pode traduzir geração eleita como raça eleita? Pois é, ele dá início, ele é o segundo homem, ele dá início a essa raça, essa geração eleita. Esses nascidos de novo por causa da soberania de Deus. Quando Deus olha para a sua direita, Ele vê você, meu irmão, Ele vê você, minha irmã, representado ali de forma perfeita, de forma completa, de forma plena. Ele olha para você e diz assim: não falta nada a Ele, não falta nada a ela. Ele ora perfeitamente, ela lê a Escritura perfeitamente, ela me serve perfeitamente, ela serve aos seus irmãos e aos não crentes perfeitamente. E você, quando começa a ouvir isso, você fica meio assim: bom, acho que ele está falando de outra pessoa na igreja. Deve estar falando de outro membro da igreja. Não pode ser de mim. Eu sei que eu não sou assim. Mas quando Deus olha para a direita, Ele vê você revestido da justiça de Cristo. Cristo está ali, sentado à direita de Deus, como nosso representante. E mais, intercede por nós. Intercede por nós, porque Ele em si mesmo é a intercessão. Ele anulou toda a culpa. Ele anulou toda a dívida. Ele é a própria intercessão. Do nosso lado, o joio e o trigo estão juntos. Do nosso lado, há pessoas mais maduras e pessoas menos maduras na fé. Do nosso lado, há ensino bom, há ensino ruim, há ensino precário. Do nosso lado, a imperfeição acontece. Do nosso lado, nós somos vasos de barro. Mas como vamos ver nessa mensagem, Deus escolheu o vaso de barro para colocar o tesouro do Evangelho dentro. Então, do nosso lado, é imperfeito. Do lado de Deus, a perfeição. E nós precisamos fazer essa jornada sabendo disso, irmãos. A igreja é o lugar de pessoas imperfeitas. Não, a igreja não é o lugar de hipócritas. Tá? A igreja não é o lugar de soberbos. Nunca une a sua voz às vozes desses que ficam falando isso aí na mídia e tal, né? Não, a igreja é o lugar de ex-hipócritas. Aí sim. Ex-soberbos. Aí sim. Lembra de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele faz uma lista lá, ladrões, malfeitores, adúlteros, e por aí vai. E o que ele diz logo depois? Tais fostes, para usar a versão antiga, tais fostes no passado, tais fostes alguns de vós, mas entrou Cristo. Aí ele coloca Cristo, vocês não são mais isso. Irmãos, como diz, ou pelo menos uma frase atribuída a John Newton, a gente ainda não é o que a gente vai ser, certamente a gente não é o que a gente gostaria de ser, mas com certeza a gente não é mais o que a gente era. A igreja é imperfeita, mas era lugar de ex. Sim, ex. Nesse sentido. Tá? Esse foi o segundo ponto. Nós caminhamos bastante por ele na última semana. O ponto anteriormente. E na última semana, essa construção, e esse é o último ponto da mensagem, é o versículo 10.
9 e 10, essa construção é edificada sobre a terra, mas gira em torno das realidades celestiais. Perspectiva eterna, salvação eterna, perspectiva eterna. Essa construção, essa casa espiritual, a rocha foi fundamentada, as pedras vivas são construídas ali, ela é construída aqui, mas ela gira em torno de realidades celestiais. Nós já vimos, portanto, na semana passada, o que significa ser raça escolhida ou geração eleita. Nós já vimos o que significa ser sacerdócio real. Nós já vimos o que significa ser nação santa. Falta a gente encerrar agora com povo de propriedade exclusiva de Deus e povo que alcançou misericórdia, que é o que está no final do versículo 9 e no versículo 10. Então, no versículo 9, o que Pedro vai dizer é que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos encarar o texto, então? Pronto? Pronto? Hoje é dia do pastor, gente. Fala que sim. Você está com sono aí, doido para ficar distraído, o microfone faz um barulho esquisito, você já fica assim, não, eu vou ficar ligado, pastor. Do começo ao fim eu vou estar ligado nessa mensagem aí. Sim, o que deve chamar a nossa atenção quando a gente pensa em povo de propriedade exclusiva de Deus é a razão dada para a libertação do povo, seja no Egito, seja na Babilônia, seja do pecado. Ou seja, a razão porque nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus são os atos poderosos de Deus. Peraí, pastor, o pastor pulou aí, o pastor meteu Babilônia, o pastor meteu Egito, aí não fui eu não, foi Pedro. Pedro que fez isso. Porque essas citações que ele tira nos versículos 9 e 10, elas são migradas diretamente de Êxodo 19 e de Isaías 43. Um fala sobre a saída do Egito, o outro fala sobre o resgate que Deus faz, trazendo o povo, e os teólogos chamam isso de o novo Êxodo, trazendo o povo de volta de Babilônia. O povo foi para o Egito por intermédio de José, ali foi multiplicado, oprimido, Deus foi lá e deu molde àquele povo. Disse para eles, vocês não são mais escravos, vocês são meus servos. Se vocês vão ser escravos de alguém, vocês serão os meus escravos. Ser escravo de Deus significa também ser filho de Deus. Ser escravo de Deus significa estar no gozo de uma salvação que não merecemos, não podemos, não quereríamos ter. Na verdade, ser escravo de Deus é ser aprisionados pelo amor dele. O profeta diz, com laços de amor te busquei. Sim, você foi enlaçado. Enlaçado. Eu jogou o laço dele, mas é o laço de amor dele. Então, em Êxodo 19 está escrito lá, e Pedro tira de lá as suas palavras. 19, verso 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, exclusiva, dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Viu de onde Pedro tirou? Pedro não inventou isso não, Pedro tirou de Êxodo. E note, o Senhor falou, a terra é minha, toda a terra é minha. Não é assim, vocês são meus, e o resto não sei de quem é. Não, todo mundo é meu, só que eu escolhi um povo para minha propriedade exclusiva, peculiar. Esse povo é meu. Esse povo vai ter parte na história da redenção. Este povo vai dar cumprimento à minha promessa a Abraão, quando eu disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. É através desse povo que eu vou formar um povo ainda maior. Formar todo tribo, povo, nação e língua. Pedro também pesca em Isaías 43, versos 20 e 21. Lá está escrito, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos. Antes de continuar, o que Deus está falando aqui através do profeta? O contexto é, o povo vai para a Babilônia, disciplinado por Deus, vai perder a posse da terra, vai perder a proteção de Deus dos seus inimigos, vai ser conquistado pelo inimigo, vai perder a autonomia. Mas Deus vai trazer o povo de volta.
É por isso que ele está dizendo que os próprios animais vão se alegrar. A figura, a imagem que o profeta está usando é de água no deserto, irmão. Você já ficou com sede? Você já ficou com sede num deserto? Não, né? Acho que não. A gente não tem aqui um explorador tão ousado assim, né? Pelo menos ainda não que eu saiba. Mas se você está no deserto, se você está com sede, gente, se você estiver com sede, chegando em casa num dia de verão do Rio de Janeiro, e você vai beber aquela água, talvez você possa ter uma ideia. Multiplica isso aí 1 milhão de vezes, quem sabe, você vai ter uma ideia aqui do sentimento daquelas pessoas que conheciam a realidade do deserto, muito melhor do que nós. Eu vou colocar águas no deserto, rios nos lugares áridos. Para quê? Por nada não, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que me pertence, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Isso é Isaías 43, 20 e 21. Você notou o paralelo com Pedro? Pedro foi lá beber também, lá no profeta. E aí, então, o que ele escreveu? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante que Pedro usa aqui, com algumas diferenças, ele usa uma preposição grega. Por que você, cargas d'água, vai querer saber de uma preposição grega a essa hora da manhã no domingo? É porque ela é importante aqui. E a nossa tradução, embora esteja correta, pode deixar passar um negocinho. Povo de propriedade exclusiva de Deus, que está aí na nossa versão, não é? E em muitas versões. Só que essa preposiçãozinha, ela tem um sentido, ela dá a preposição portuguesa de, povo de propriedade exclusiva, o sentido de para. Povo para propriedade exclusiva de Deus. Dá para você perceber a nuance da diferença? Povo para a propriedade exclusiva de Deus. Não deu. Pela sua cara, não deu. Eu vou explicar. Um comentarista chama a atenção para o uso escatológico que Pedro faz dessa preposição em várias partes dessa carta. Ele faz um uso escatológico. E piorou, pastor. Eu pensei que o pastor ia esclarecer. O pastor está complicando. Falou uma preposição grega, falou agora de escatológico. Vamos ver se eu consigo levar os irmãos até lá. Ele faz uso disso para apontar um futuro, no sentido de que a destinação desse povo é o pertencimento a Deus. Você deu para entender? Quando lá no passado o profeta falou, e quando Pedro usa as palavras dele, coloca essa preposição ali, ele está dizendo, olha, vocês estão destinados a serem propriedade exclusiva de Deus. Vocês são um povo destinado a ser vindicado por Deus. O que significa isso? Vocês são um povo que Deus vai dizer sempre assim, é meu. Junta isso com aquelas palavras atribuídas a Abraham Kuyper, teólogo, pastor, político holandês. Não existe 1 centímetro em todo o universo do qual o Senhor Jesus não possa dizer é meu. Sim, isso é verdade. Só que ele faz questão de dizer, só que esse povo aqui é mais meu. Você entende isso? Depois ajuda as crianças com essa gramática esquisita. Esse povo é mais meu do que o resto do universo. Todo o universo é meu. Mas ele já tinha dito isso lá, o povo, lá em Êxodo. Toda a terra é minha, mas esse povo é mais meu do que os outros. Vocês conhecem aquela historinha que fala da nossa própria Constituição? Aliás, que fala... Ih, gente, agora faltou a historinha. Eu não posso ficar sem a ilustração, como é que vai ficar? Aquela que todo mundo é mais, só que uns são mais que os outros. Lembrou qual é? Não lembrou também, hã? Não, eu quero saber a frase. Isso, todos somos iguais. Isso aí. Todos somos iguais. Só que uns são mais... Lembrei agora tudo da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. Só que uns são mais iguais que os outros. Não é? Pois é, tudo é dele, tudo pertence a dele, só que nós somos mais dele do que todo o resto.
Somos povo para ser vindicado por Ele sempre. É meu, é meu. Você acha que o diabo não quer pegar você e fazer o que ele bem entende com você? Ele quis fazer isso com Pedro. Você lembra quem foi que atendeu a porta? Eu sempre lembro dessa historinha daquela criança que perguntaram a ela: o que é que você faz quando o pecado bate a porta do seu coração? E ela teria respondido: eu peço para Jesus atender a porta. E o diabo foi lá: eu quero peneirar Pedro. Eu quero jogar ele para o alto como se faz para o trigo. Jesus disse: não. Eu vou rogar ao Pai. Isso não vai acontecer. E aí, ele já dá essa notícia para Pedro, já resolvido. Pedro, o diabo pediu para peneirar você. Eu imagino que Pedro deve ter ficado assim. Mas eu roguei por você ao Pai. É meu. Não, meu irmão, eu não valho coisa nenhuma, você também não. Eu não presto e você não presta. Nós somos pecadores que demos as costas do nosso Criador. E quando Ele se fez homem, veio nos salvar, nós o pregamos numa cruz ainda por cima. Mas Ele disse na eternidade: é meu. É mais meu do que a estrela mais brilhante. É mais meu do que as portentosas ondas do mar. Povo de propriedade exclusiva. Vamos lembrar, irmão, a natureza da nossa fé, ela é necessariamente escatológica. Pastor, está vendo tão bem. Está começando a entender, o pastor vem com escatológico de novo, né? Mas o que significa escatológico no seu sentido de teologia, de doutrina, de pregação, de prática da igreja? O que isso tem a ver com o que nós somos, com o que nós pensamos e com o que nós fazemos? Significa que a nossa fé, que a compreensão de nós mesmos, a sua compreensão de você mesmo como salvo, eu prefiro falar no plural, nós mesmos como povo de Deus, povo salvo, o entendimento da nossa própria identidade como povo de Deus, tudo isso se fundamenta na afirmação de que Deus cumprirá em Cristo cada uma das promessas que Ele fez referentes à história da redenção. Você entendeu isso? É escatológico no sentido disso. A gente fala de escatologia, doutrina das últimas coisas. A definição está correta, mas é muito pouco, ela fica aquém do que realmente é. Escatologia, você tem que pensar numa palavrinha que vai te ajudar a entender. Consumação. Nós entendemos a história, a cosmovisão cristã, ela se divide em 4 partes. Quais são? Criação, queda, consumação no final. Consumação quer dizer cumprimento. Meus irmãos, não vai ficar uma única partícula de qualquer letra das promessas de Deus que não virá a pleno cumprimento. Nossa fé escatológica, porque nós somos salvos, como diz o apóstolo Paulo, somos salvos em esperança. Esperança. Então você não é tudo o que você devia ser ainda, mas você já é alguma coisa. É o famoso já e o ainda não. De João, apóstolo João na primeira carta, não é? Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou. E eu poderia botar entre parênteses tudo o que havemos de ser. Sim, povo de propriedade exclusiva de Deus, nossa fé escatológica. Pedro está dizendo assim: olha, vocês são um povo para a vindicação. Sabe o que é isso? É quando chega aquele herdeiro naqueles filmes, novelas mexicanas, séries coreanas lá, e todo mundo pensa: aí já era, já perdeu, não sei o quê, e chega ele lá com sombreiro ou não, é meu. Eu pensei que eu ia me apropriar disso. Não, é meu, pertence a mim. Nós somos povo, propriedade exclusiva de Deus. Por essa razão que a gente não pode reivindicar as promessas da antiga aliança, irmãos, na nossa vida. Aliás, essa é uma das razões, há outras, mas agora eu quero focar nessa. Dentro da história da salvação, Deus passou por um outro estágio. Não há mais vitórias nas guerras, necessariamente. O livramento de enfermidades pode acontecer ou não. A derrota estrondosa de inimigos sendo esmagados debaixo dos nossos pés. Não. Nós não queremos ver inimigos esmagados debaixo dos nossos pés. Nós queremos ver inimigos reconciliados com Deus e com a gente. Porque nós mesmos éramos inimigos dele. E ele disse: não. Na eternidade eu decretei, é meu povo, povo de minha propriedade exclusiva, é meu. Dá vontade de cantar, né? Ninguém tá, acha que eu vi primeiro. Porque na eternidade ele nos viu primeiro. Na verdade, só ele nos viu. E nós pertencemos a ele.
Então agora a nossa vitória não é que você é cabeça, não é cauda e vai esmagar todo mundo, e a sua patroa vai ser sua empregada. Já ouviu esse testemunho? A minha patroa agora é minha empregada. Ela era minha patroa. E o que você ganhou? O que você fez? Quando o rei dos reis se deixou prender numa cruz para salvar um pecador como eu? O que você acha que fez demais? Não, isso passou. Isso fica aquém do que Deus está fazendo na salvação dos seres humanos. O próprio Salvador vence através de aparente derrota. Ele dá vida através da morte. Não interessa a ele, nem deveria interessar a nós, o livramento para o conforto, para a tranquilidade nesse mundo decaído. Não deveria estar interessado nisso. Eu preciso satisfazer as minhas necessidades. Não, você vai satisfazer a necessidade do seu pecado, do seu egoísmo, da sua visão míope da realidade. Sua perspectiva tem que ser eterna, para que você tenha uma realidade, uma visão correta da realidade. Muitos de nós sofremos, somos atingidos por diversos sentimentos em diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, de relacionamento. Outro exemplo, de se sentir realizado em fazer alguma coisa, em deixar um legado. Muitos de nós sofremos com isso desnecessariamente, porque estamos buscando bênçãos que teriam muito sentido na antiga aliança, mas agora não é assim. Agora o nosso próprio Salvador diz o seguinte, em João 16, 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. Mas tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. Que coisa que ele estava falando antes? Eu uma vez escrevi um texto para Fiel, em que eu dizia que, usando esse texto, eu dizia que quem não ama a doutrina, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente da fé. Estou inspirado hoje, né? Se presta, eu não sei, mas estou. Deve ser a ausência da Rosane, né? Sim, deve ser isso. Ela controla mais essas coisas. Querido, menos. Mas sim, o que Jesus tinha falado para ele? Doutrina. E o que ele diz depois de colocar várias doutrinas? Eu disse essas coisas, essas doutrinas, para que vocês tenham paz em mim. É isso que ele falou, entendeu? Você quer ter paz, irmão? Não é buscando um sentimento de tranquilidade, não. Porque como nós já aprendemos aqui, nós vivemos em conflito interno. Crente não tem paz interior, como nosso irmão Di colocou muito bem. Crente tem conflito, tem guerra interior, pecado contra o espírito contra o pecado, dentro de nós. Não é assim? Mas nós podemos ter paz em Cristo. Paz em Cristo. Como? Atentando para a doutrina, para o que ele diz. E o que é que ele tinha dito um pouquinho antes desse texto? Esse é o verso 33, no versículo 20, ele tinha dito para os discípulos, em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Sim, ele estava alertando, olha, eu vou me ausentar. Ele estava preparando um discípulo naquele momento em que ele seria morto e os discípulos iam ficar perdidos. Mas o princípio estabelecido aqui é para nós. Nós vamos nos entristecer, nós vamos ficar tristes, mas a nossa tristeza vai se converter em alegria. O Senhor promove muitos momentos desse aqui, mas Ele finalmente fará isso plenamente na eternidade. Perspectiva eterna, para você viver aqui corretamente, sem se atormentar com busca de coisas que o Senhor não quer te dar, porque elas são inferiores àquelas que Ele te dá na nova aliança. Deus realiza muitos milagres, irmão, e concede muitos livramentos ao seu povo hoje ainda. Mas nós fomos escolhidos para um propósito definido, superior aos propósitos da antiga aliança. Vamos pensar duas coisinhas só para solidificar isso. Primeiro, essa exclusividade como povo para Deus, ela se caracteriza por duas coisas que você já ouviu. Primeiro, um caráter santo. Nação santa. Segundo, um caráter sacerdotal. Sacerdócio real. Não foi? O que foi que Pedro escreveu? Logo depois dele dizer, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele disse, vocês são sacerdócio real, nação santa. E nós já vimos o que significa.
Nós somos mediadores da mensagem do Evangelho. Esse é o nosso papel como sacerdotes. Nós somos mediadores da mensagem do Evangelho. Nós somos um povo separado, nação santa, né, do restante do mundo. É por isso que eu costumo dizer que nós sofremos de esquizofrenia espiritual. Não importa o que o psicólogo disser para você, você é um esquizofrênico. Você é um esquizofrênico. Você é um caminhante, você está numa jornada, você é um forasteiro, mas você também é um cidadão desse mundo. Você está nesse mundo, mas você é um cidadão do reino eterno. Você é um cidadão dos céus. Nós sofremos dessa esquizofrenia. E Pedro está lidando com isso justamente para lembrar, olha, essa exclusividade, esse pertencimento exclusivo de Deus em relação a vocês, ele se caracteriza pela santidade, ele se caracteriza pela mediação, na pregação do Evangelho. A segunda coisa é, qual é o caráter dessa mensagem que nós pregamos? O Evangelho, Pedro responde, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que você faz, irmão. Tem um pessoal que diz assim, nós não estamos pregando igreja, não estamos pregando religião. Estamos sim, irmão, não faz isso não, por favor, não entra, né? Tem umas coisas que parecem tão espirituais, não é? As pessoas olham, uau, não é? Não é assim não, nós pregamos uma igreja sim, nós pregamos uma religião. Você entender que religião é religar com Deus, não é isso que significa? A palavra vem do latim, religar e religião, religar com Deus. Não fique com medo de anunciar a sua igreja não. A não ser que sua igreja prega heresia, aí você deveria ficar com medo e com vergonha. Sim. Mas se a sua igreja prega a palavra, anuncia a sua igreja. Não, vai lá na minha igreja, por quê? Porque lá você vai ouvir a palavra. Lá você vai ouvir o Evangelho. Lá você vai ouvir essa mensagem, cujo caráter é tirar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Mas note o que Pedro falou, vamos observar? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou. Sim, das trevas para a luz. Mas primeiro, vamos atentar para o texto. Virtudes de quem? Da igreja? Não. A igreja anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, sim, convida para vir à sua igreja. Eles perguntam, eu me lembro de ter convidado uma colega uma vez, escuta, por que você não vai domingo lá na igreja? Ela perguntou, o que vai ter lá? Eu falei, culto. Ela estava acostumada com convite de igreja. O que vai ter lá? É aniversário da igreja. Ah, vai ter um conjunto de fora cantando lá. Vai ter um coral apresentando. Vai ter uma cantata disso ou daquilo. Eu falei, vai ter culto. É o que nós fazemos. Não, ela não veio, infelizmente. Eu sei. Você lê aqueles testemunhos do sujeito que falou uma coisa e a pessoa, e da vez que se converteu. Não aconteceu nada disso. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Nós não determinamos os resultados, mas nós sabemos qual é a mensagem que a gente tem que entregar. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, nós estávamos em trevas, para a sua maravilhosa luz. Nós proclamamos a virtude divina, não a necessidade humana. Até porque é conhecendo as virtudes do nosso Criador Redentor que nós entenderemos nossa verdadeira necessidade como descendentes de Adão. Nossa verdadeira necessidade é de perdão para os nossos pecados e reconciliação com o nosso Deus. É isso que... Se você se desviar da perspectiva eterna, você começa a achar que suas necessidades prioritárias são outras coisas. Mas o pastor não vai falar sobre a criação de filhos e o casamento e relacionamentos, resolução de conflitos, etc. e tal. Não, a igreja fala sobre tudo isso. Nós temos discipulado, aconselhamento sobre todas essas coisas. Mas, meus irmãos, lembra? O fundamento foi colocado, o material que vai ser usado e o método, a metodologia já estão determinados pela natureza do fundamento. E embora da nossa parte haja imperfeição, nós precisamos ter em mente sempre que é Ele que na sua palavra nos conduz para que a gente não se perca, não sofra desnecessariamente, buscando coisas que Ele, como bom Pai amoroso, não vai nos dar. E que talvez nós consigamos na teimosia para depois sofrer, porque não ouvimos a voz do Senhor. Você é um cidadão, você é uma cidadã dos céus. Isso não vai mudar. Isso tem implicações aqui. E o melhor que você faz é começar a olhar para o mundo ao seu redor e para tudo mais, como aquilo que você é, cidadão, cidadã dos céus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Fala, Senhor. Quer ver? Parece que os irmãos estão assim. Eu não sei se ficaram absortos pela doutrina, né? Pode ser. De repente é isso, não é? O texto que Pedro usa aqui, falando da luz para as trevas, faz lembrar, segundo aos Coríntios 4, verso 6, quando Paulo diz: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora isso aqui é para pregar uma mensagem inteira sobre esse texto. Eu só vou repetir para você, mas você percebe o paralelo? Deus que disse lá no começo, haja luz, né? Lembra? Gênesis, Paulo está citando Gênesis. Das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo é essa virtude, a virtude dele que a gente está anunciando. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento, ou seja, a gente estava em trevas, ele resplandece com um poder equivalente ao poder para criar o universo do nada. Haja luz, e houve luz, lembra disso? Com o mesmo poder, com a mesma autoridade, ele disse, haja luz no nosso coração. Resplandeceu para a iluminação do conhecimento da glória dele na face de Jesus Cristo. Você olha para Jesus e você vê a glória de Deus, Deus olha para Jesus e vê a gente. Você percebeu? Você olha para Jesus, Senhor, Deus meu e Senhor meu. O Senhor olha para Deus Pai olha para Jesus, vê você, vê a mim e diz, meu filho, minha filha. A maior necessidade humana é retornar para a glória de Deus, da qual nós decaímos quando demos as costas a Ele. Romanos 3:23 é bem conhecido, não é? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Pedro cita o êxodo do Egito e o retorno da Babilônia, o que eles têm em vista são os atos poderosos de Deus para salvar seu povo. E esses mesmos eventos, neles mesmos, eles já são proclamação do caráter redentor de Deus. Deus indo lá no Egito, Deus indo lá na Babilônia. Isso mostra Deus como redentor, Deus como libertador, como Ele expressou em suas promessas. Assim, a razão da nossa existência, porque nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, é proclamar a glória de Deus através de dizer a todo mundo, Deus ama pecadores e mesmo não tendo que fazê-lo, quer salvá-los. Entendeu? Olha para o seu irmão e diz, Deus ama pecadores. E mesmo não tendo que fazê-lo, Ele quer salvá-los. Eu vejo com alegria que os irmãos não têm o menor jeito para isso. Tem lugares que sai bonitinho, você vai falar, vira para o seu irmão e fala, rapaz, parece que está ensaiado. Não, os irmãos são um fracasso nesse negócio. Graças a Deus. Isso nos leva ao último ponto dessa terceira parte. Lembra, essa terceira parte é essa construção, essa edificação, ela é feita sobre a terra, mas ela gira em torno de realidades celestiais. Nós somos povo que recebeu misericórdia de Deus. 1 de Pedro 2,10 diz, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Pensando na última coisa que a gente disse, que vocês repetiram de forma tão ruim, Deus ama pecadores e mesmo não tendo que fazê-lo, Ele quer salvá-los. A gente pode olhar outro texto de Isaías, muito gostoso, que a gente vai cantar daqui a pouco, capítulo 35, versículo 4. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Se parasse por aí, seria coach, né? Para os desalentados, desalentado, seja forte, meu irmão, você vai conseguir, você é cabeça, você não é cauda, aquela tolice toda. Não. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, porque Ele vai lidar com aspectos de justiça e de pecado. A retribuição de Deus, mas aí tem ponto e vírgula e diz, Ele vem para salvar vocês. Ele vem para te salvar. Essa era a mensagem de Isaías lá, capítulo 35. Sim, está tudo ruim. Vocês foram brutalmente espancados por outra nação, por culpa de vocês, na verdade, né? Mas diga aos desalentados, seja forte, não tenha medo não, Ele vem para salvar você. A citação de Pedro
de fato, nesse versículo 10, ela remete a Oséias 2:23. Oséias 2:23 diz assim na nossa versão: semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Ló-Ruamá. E para Ló-Ami direi, você é meu povo, ele responderá, tu és o meu Deus. Sim, eu sei que perdi você quando li essas expressões hebraicas aí. Espero recuperar você já no minuto, se você se desligar das expressões e me acompanhar. O ponto aqui é o seguinte: a aliança com o antigo povo pactual de Deus os colocava na condição de sacerdócio real e nação santa. Israel, no Antigo Testamento, já era isso. Mas o povo quebrou essa aliança. E por assim dizer, Deus ficou sem povo exclusivo. Por isso, na profecia de Oséias, ele diz assim, olha, não são mais meu povo. Entendeu? Ló-Ami. Significa, Ló-Ami, não meu. Literalmente o hebraico diz isso, não meu. A ideia não é meu. Então, não imaginou isso? Todo o universo é dele. Eu acabei de falar, falei há pouco, né? Isso aqui é mais meu do que os outros. Não, não é meu. O povo pecou, o povo quebrou o pacto. Na mesma profecia ele diz assim, não vou ter misericórdia deles, não vou ter compaixão deles. Lo-Ruamá significa não favorecido, esse povo. Não vou usar de favor, de misericórdia com esse povo. O povo quebrou a aliança e, por assim dizer, Deus ficou sem povo. Mas só que Deus vai cumprir o seu desígnio de salvar e por isso ele vai atrás do seu povo. Que agora não é o seu povo. Entendeu? E esse não é o grande livro, o tema do livro de Oséias? Qual é a história de Oséias? O drama de Oséias é terrível. Deus ordena que ele case com uma mulher que é por natureza infiel, uma mulher que não consegue ficar fiel, que arruma um amante atrás do outro. E o que é que ele recebe de Deus a ordem de fazer? Ir atrás dela, cada vez, e buscar e trazê-la de volta. O que é isso? O que significa isso, Oséias? Vocês são assim como a minha mulher. Mas Deus, como um marido traído, que é desprezado por todos, ele vai atrás de vocês e traz vocês de volta, e traz vocês de volta, e traz vocês de volta, até que vai chegar um dia que ele vai dizer, e agora eu leio na versão revista atualizada, semearei Israel para mim na terra, compadecer-me-ei da desfavorecida, Lo-Ruamá, aquela desfavorecida, não, eu vou ter favor para ela. Ela estava sem misericórdia, eu serei misericordioso com ela. E a não meu povo, ou seja, Lo-Ami, eu direi, tu és o meu povo. Você sabe qual é o ponto aqui mesmo? O que é mais maravilhoso? É que esse povo vai dizer, tu és o meu Deus. Esse é o grande milagre. Que Deus sublime, maravilhoso, majestoso, amoroso, vire para pecadores e diga, você é meu. A gente fica espantado. Mas quando a gente chega um pouco mais perto e a gente vê o pecador dizer com todo o coração, sabe, com toda a honestidade, virar para Deus e dizer, mesmo sabendo que não merece dizê-lo, tu és o meu Deus. É aquilo que a gente canta no hino 7 do cantor cristão. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre maior, porque os homens perdidos se tornam meu povo, meu favorecido com quem eu uso de misericórdia. Vocês não eram nem povo, agora são povo. Vocês não tinham alcançado misericórdia, agora vocês alcançaram misericórdia. 3 coisas sobre a misericórdia de Deus que a gente precisa lembrar. Primeiro, ela é soberana. Êxodo 33:19. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor. Isso é Moisés, que o povo tinha abandonado Deus logo de primeira, fez uns bezerros lá para adorar, Moisés estava no monte lá, Moisés chegou, viu aquilo, quebrou as tábuas da lei, e agora, Senhor, foi tudo por água abaixo. Deus disse, eu vou fazer outro povo de você. Deus testando Moisés, não é como se Deus não fosse cumprir sua promessa com Abraão. Aí Moisés entra em parafuso e começa, não, Senhor, eu de jeito nenhum, e mais, eu não vou sair daqui se o Senhor não garantir que o Senhor vai com a gente. E aí ele apela, mostra-me a tua glória, Senhor. Moisés não foi atendido do jeito que ele queria, não. Sabe quando Moisés foi atendido? No Monte da Transfiguração. Lá ele foi atendido. Quer rever a história?
Aqui, quando ele disse, mostre-me a tua glória, o Senhor disse para ele, vou fazer passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. A misericórdia de Deus é soberana. E porque Deus queria favorecer Moisés, ele disse, mas eu vou te mostrar então a minha glória. Vai ser assim, você vem, vai, sobe um monte, eu vou fazer toda a minha bondade passar diante de você, proclamando isso aqui. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A minha misericórdia é soberana. Tá? Você vai ficar aqui nessa fenda na rocha. Quando eu passar diante de você, eu vou te cobrir com a mão. E aí, depois que eu passar, de costas para você, você vai me olhar. Eu sei que você está cheio de ideias antropomórficas aí, não está? Você está imaginando Deus com uma mão, com costas, com essa toda coisa. Não, a descrição ali é para dizer o seguinte, ninguém vai ver a minha face e vai viver. Nem você, Moisés. Nem você, Moisés. Você percebe o que foi para Moisés estar face a face com o Filho glorificado de Deus e não morrer? Lá ele foi atendido. Lá ele viu a glória. E sobre o que eles falavam naquele momento? Sobre a cruz. O tema da conversa no Monte da Transfiguração, quando Moisés finalmente viu o Filho glorificado, viu a glória de Deus ali, foi a cruz de Cristo, o glorioso Filho de Deus. Aquela glória que ninguém pode encarar se não morre, vai ser manietada, presa, vai ser torturada, vai ser pregada numa cruz e vai morrer por Moisés, por mim e por você. A misericórdia de Deus é soberana. Mas ele revela a misericórdia. Segunda coisa, ela se renova. Essa é fácil, né? Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sim, você pensou errado de novo. Você está muito ruim essa manhã. Tenho certeza que você está achando que quando dá meia-noite vai acabando, a misericórdia de Deus foi. Não, o texto está dizendo o seguinte, ela não tem fim. É isso que está querendo dizer. Nós é que precisamos ir lá e lembrar que o misericordioso Deus está esperando por nós. A misericórdia dele não vai decaindo. Aí quando dá 0 hora, opa, voltou. Ele é misericordioso. Por isso, a terceira e última coisa sobre a misericórdia de Deus, ela se volta especialmente para o povo de propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 34, 6 e 7. Voltei lá para Êxodo 34. Voltei para o próprio momento em que Deus havia feito Moisés ver a sua glória. E ele diz assim no versículo 6 e 7. Passando o Senhor por diante dele, clamou. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente culpado, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Lá vai você de novo. Espera aí, eu sou a 4ª geração, sou a 3ª ainda? Será que ainda vai ter misericórdia para mim? Não, ele não está falando isso, não. Você notou que a primeira coisa que foi dita é que guarda a misericórdia em 1000 gerações. 1000 gerações. E quando Deus visita a iniquidade, porque ele não vai tomar o culpado por inocente? 3, 4. É como se Deus estivesse ansioso assim, passa logo esse 4 aí, porque eu tenho mais 996 gerações para usar de misericórdia. Está completamente errada essa conta, tá? Eu estou só indo atrás do erro que você pensou quando eu li o texto. O que o texto está dizendo é que Deus é extremamente misericórdia, e essa misericórdia se volta especialmente para o povo dele. O importante aqui é que Pedro vê a igreja de Cristo, os desprezados, dispersos no mundo, como sendo o cumprimento daquilo que Oséias escreveu. Oséias aponta primariamente para a reunião de Israel e Judá, no retorno do exílio da Babilônia, o que de fato ocorreu. Mas, além disso, o profeta fala de algo muito mais amplo, de um povo formado por todos os povos, tribos, nações e línguas. Nós. Porque Pedro está escrevendo para a igreja. Um povo que seria enxertado na figueira original. E junto com essa, adquiriria uma identidade também sacerdotal e santa, anunciando salvação, apontando para a luz da graça de Deus em Cristo. Pedro estava preocupado em destacar a identidade do povo, porque sabia dos enfrentamentos internos
as dificuldades que nós enfrentamos internamente, nosso pecado, nossas necessidades, nossa fragilidade, e também dos enfrentamentos externos a que nós estamos sujeitos. Paulo faz algo parecido quando aponta nossos olhos, não para as dificuldades e circunstâncias, mas para os céus. Sim, a Bíblia toda está mostrando isso. Meu irmão, você não resolve as coisas olhando para você olha para os céus. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Pensando nas coisas lá do alto, irmão, não é você culto, igreja, tarefa da escola dominical, reunião dos jovens e coisa, tem que dar um folheto. Não. É muito bom que você pense essas coisas, mas o que o texto está dizendo é o seguinte: pensa que a tua justiça, pensa que a tua tranquilidade, pensa que a tua paz com Deus, que é a garantia da tua salvação, pensa que a tua salvação é eterna. Não está aqui, está lá, à direita de Deus. É isso que Paulo está querendo que a gente faça, entendeu? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu estou lendo na Revista Atualizada. Então. Já lembra e ainda não? Toda vez que você agora tiver que procurar o seu referencial, a sua identidade, a direção da sua vida, meu irmão, eleva os pensamentos aos céus. Pensa nas coisas lá do alto, pensa nas coisas de cima. Onde Cristo está sentado ali como representante teu diante de Deus. Ao lado de Deus. Sua vida está lá escondida. Quer dizer, meu, o diabo vai catar a sua vida. Eu vou estragar a vida dela. Eu vou destruir a vida dela. Vou lá pegar. Onde é que está? Deus está falando, tenta. Está escondida comigo aqui. Vem. Você viu o que ele fez com Jó? Você viu? Nada. Não, o diabo não fez nada. Quem tratou Jó foi Deus. O diabo foi apenas o capacho, o escravo, o cachorro, como diria Lutero, com a corrente presa na mão de Deus lá. Só. É Deus que sempre trata dos seus filhos, mesmo quando a providência é dolorosa. Como nos lembra Noemi e Ruth. Finalmente, meu irmão, minha irmã, olhemos para fora de nós, então. Você não encontrará nada, não se encontrará, inclusive, olhando para dentro de você, nem olhando para o pecado, mas olhando para o Redentor. É nele que reside a sua identidade. Tudo que acontece com você, tudo que aconteceu com você e tudo que acontecerá sempre esteve, sempre estará sob a direção do seu Redentor. Por isso não adianta tentar ser o que você não é mais. Não adianta. Lembremos aqui neste mundo, nós temos trabalho, temos missão definido. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não deixemos que as preocupações e dificuldades deste mundo nos impeçam de realizar essa missão. Nós sabemos quem somos em Cristo. Isso nos dá tudo o que é necessário para cumprir a missão. Capítulo 4, de 2 aos Coríntios, que eu citei acima, no verso 6, Paulo diz: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. No verso seguinte, verso 7, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aprova o Senhor usar vasos de barro para anunciar o tesouro de sua graça. Irmão, não existe poder nesse mundo que possa impedir você e eu de completar essa missão. Nenhum poder. Talvez a nossa desobediência. Mas como Deus fez em Oséias, ainda assim Deus irá atrás de você e trazer você de volta. Não sejamos rebeldes. Vamos lembrar o que Davi escreveu? Não seja como os animais que precisam de cabresto, de freio, senão eles não fazem o que tem que fazer. Vamos nos render ao Senhor. Vamos adquirir perspectiva eterna, porque a nossa salvação é eterna. A nossa percepção dessa realidade também precisa ser eterna. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé?
Os anúncios serão lembrados, irmãos, logo após o término do culto. Então agora nós vamos orar, vamos cantar e com oração silenciosa terminaremos o culto. Então, só uns breves avisos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua bondade sobre nossas vidas. Cumpre em nós a Tua palavra pregada nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.